A paz do Senhor, meus queridos alunos. O que é que Jesus disse aos apóstolos quando manifestou para eles após a ressurreição? Paz seja convosco. Há muitas denominações, cada uma proclama essa paz de forma diferente, como saudação, embora em formas diferentes, mas é importante, não é? A palavra paz é muito linda. Eu estou bem e eu estou trazendo o que eu sinto de bem para você. Muito lindo, né? Os irmãos da igreja, da congregação cristã, um diz paz de Deus, o outro responde amém. Os irmãos da maioria das comunidades, até mesmo das igrejas pentecostais renovadas, que eram tradicionais e passaram a ser igrejas pentecostais, eles gostam de dizer graça e paz. Está vendo que todas elas têm a paz? Isso é muito lindo. Bem, vamos. Você está perguntando, né? Pastor, o senhor está falando sobre a igreja, a congregação cristã do Brasil? Sim, eu estou falando, me referindo a eles. Eu tenho vizinhos que é desta denominação e, graças a Deus, nunca tive um pequeno problema com eles. Contenda, eles entendem o meu ministério, a nossa denominação, esses aqui, né? Às vezes tem uns que são contenciosos, mas nós também temos alguns crentes que eles chegam junto mesmo. E aí, passa raiva neles, eles vão passar raiva em nós. Amém. Vamos seguir. Agora nós vamos ler um versículo na palavra de Deus para darmos abertura à quinta aula de evangelismo. Vejam só, Lucas 24 e 49. Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, aonde? Na cidade, no caso era Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Permanecei na cidade, a sua cidade. A sua cidade. Você pode prefigurar ela como Jerusalém, tá? Mas é a sua cidade, fica nela. Seja obediente. Lembra que esta é a quinta ordem, a quarta, né? A quarta ordem imperativa de Jesus. Vamos lembrar ela? Vamos lembrar. Falei isso na aula sobre a matéria dos evangelhos, em uma das aulas dos evangelhos. Se lembram das 4 ordens, das 5 ordens imperativas de Jesus? A primeira, vinde a mim. A segunda, vinde após mim. A terceira, e lá tem todas as referências, não vou citar aqui por tempo. A terceira, vinde, aprendei de mim. A quarta, ficai na cidade até que do alto sejais revestido. E a quinta, que é lá em Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E é lindo, 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 lindo. Bem, então agora nós vamos falar, alunos do Seminário Teológico Paulo Luiz Macalão, básico em teologia, que está atento, pegue a sua apostila, a Bíblia do lado, não ouça as aulas, não vem para as aulas sem você estar preparado, municiado. Ora, sempre que... Eu faço isso na minha leitura bíblica, nas minhas aulas. Eu não abro uma aula presencial em classe sem que nós juntos podemos fazer antes uma leitura, fazemos primeiro uma leitura bíblica, depois uma oração, e normalmente quando termina também. Isso é muito importante para Deus, o Espírito Santo abrir, na pessoa do Espírito Santo abrir o nosso entendimento. É tão bom, tão bom. A teologia da evangelização.
a doutrina da evangelização é o primeiro ponto, mas antes, aqueles que proclamam o evangelho e levam pessoas a se entregarem a Cristo, o que acontece? Necessitam de uma base bastante sólida para a sua missão. Aqueles que levam. Uma base bastante sólida para a sua missão. A primeira, vamos lá, a base da evangelização, a natureza de Deus. Dentro disso, nós vamos proclamar, primeiro, Deus é amor. Onde nós encontramos esse tema, que é o versículo, para mim, o versículo chave da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João, Evangelho segundo escreve João, capítulo 3, versículo, você respondeu, versículo 16. Ok. Bom, então baseado nisso aí, a palavra-chave é externar para a pessoa a quem você está evangelizando que Deus é amor. Vamos mais uma? Vamos para a pessoa de Cristo. Cristo tornou-se carne por causa do amor de Deus para com os homens. Eu já falei para vocês nos evangelhos, aquela experiência humana. Sabe quando ele se encarnou, o que ele estava fazendo? Ele estava dando testemunho, ele estava provando de que o homem tem condição de viver uma vida perfeita em Cristo. Em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como assim, professor? Como assim? Nós vamos entender que mesmo que nós não atingimos um nível de vigilância, um nível de confiança, de isenção, eu ia dizer imunidade, né? Mas, olha, que Jesus também ofereceu o seu sacrifício e a Bíblia diz que ele está junto ao Pai, intercedendo por nós. Não damos conta de alcançar aquela perfeição total dele como pessoa humana, mas ele nos cobre com sua graça, com sua intercessão, com o seu perdão. Amém? Muito importante. Outra coisa muito importante é o quê? A base da evangelização faz dela uma tarefa espiritual. Falamos em aulas anteriores nessa referida matéria. Falamos sobre questão de ecumenismo, a mistura. Eu não estou dizendo de mistura de denominações evangélicas, não. Eu estou dizendo de mistura com o paganismo, de mistura com denominações que não são evangélicas, que não crê na Trindade Celestial, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Crê no Pai, mas quando chega no Espírito Santo, eles abandonam a fé. Eles dizem alguma coisa, eles se defendem, vamos dizer assim. Outros acreditam, mas só na pessoa do Espírito Santo. Não, meus queridos alunos, olha, a nossa fé em Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa fé em um Deus trino, divino, ela tem que ser nas três pessoas. João diz nas suas epístolas, aquele que não confessa o Pai, o Filho, o Espírito, nas formas que ele apresenta, ele não tem nada com o céu. Lá é para quem acredita, professa, confia nos três, tá? Na Trindade Celestial. Vamos mais? Olha só, agora preste atenção.
a letra B, objetivos da evangelização. Estender o reino de Deus, levando as pessoas a quê? A obediência à sua palavra, conservar vivo em cada igreja um amor ardente pelos incrédulos. É preciso haver essa harmonia denominacional de todas as igrejas. Aí é evitar aquela questão de pescar crente nos aquários das outras igrejas, das outras denominações. Vem aqui, vai ali. Oh, e tem uns que é esperto, né? São bons para pescar. Se eles foram tão bons para pescar lá no rio para a sua alimentação, mas eles estavam tão bem substanciados aí. Amém. Bom, mas nisso aí, promover a evangelização, pregar mensagens bíblicas que sejam o quê? Positivas, espirituais e práticas. Quando fala positivo aqui, não está falando positivismo exagerado. Positiva é vamos fazer, vamos conseguir. É a mesma ideia daqueles 2 espias que foram à terra prometida. Quem são eles? Ah, você respondeu o primeiro, não foi? Josué. E o segundo? Caleb. Aí, é isso aí. Muito interessante. Bom, vamos mais? Outro ponto. Motivação para a evangelização. Pois o amor de Cristo nos constrange. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5 e 14. Outra. Jesus exigiu de Pedro. Qual a referência? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 17. Mais uma. O amor para com o próximo. Propulsão intensa do Espírito Santo. Arde no nosso ser, no nosso interior. Desejo ardente. Isso é propulsão. Propulsão. Ah, sim. Agora vamos para mais um ponto. A natureza da evangelização. Ganhar almas não é profissão. Ganhar almas não é dar esmola. Opa, mendigo, vem cá, atravessa a rua aí, vem aqui. Deixa eu te dar um dinheiro. Está passando na via contrária? Passa para cá, deixa eu te dar um dinheirinho para você lanchar. Oh, Deus te abençoe. Ai, agora eu vou embora dirigindo. Vou seguir minha viagem com a alma lavada porque eu evangelizei uma pessoa dando uma esmola. Não, senhor. Evangelizar é falar de Cristo às pessoas. É isso. O que mais? Rapidinho. Ganhar almas é pescar. Não, lá pare dos outros. O que mais? Ganhar almas é procurar o que se havia perdido. Aqui entra uma das referências bíblicas de Lucas 15, o filho pródigo, que voltou arrependido. Fez tudo, vocês conhecem a história. Fez tudo. De errado pediu a venda da sua herança, pediu a sua herança, vendeu, acabou com tudo, foi embora para uma terra, acabou com tudo. Um dia arrependeu-se. Ah, os jornaleiros do meu pai vivem melhor. Jornaleiro é o quê? É aqueles que estão trabalhando. Então vamos trabalhar. Nós somos jornaleiros, nós vamos buscar os filhos pródigos que estão distantes. Embora isso aí relacione muito a desviados, não é? A desviados. Mas Jesus também estava usando, lembra que ele usou, isso aí vem esse capítulo 20, esse capítulo 15 do Evangelho, segundo escreve Lucas, é o capítulo das coisas, das preciosidades perdidas e achadas. Aí aborda três coisas importantes. 3 objetos, podemos dizer assim, só para entender. 3 objetos importantes.
A moeda dentro de casa. A ovelha distanciada. O filho pródigo longe, longe. Em terras longínquas, tá? Então isso é muito importante. Ah, sim. Agora vamos ver rapidinho aqui a doutrina da igreja. Olha só. A doutrina da igreja. Presta atenção. A doutrina da igreja baseia-se em quê? Ela baseia-se na verdadeira comunhão dos cristãos, já falamos muito sobre isso. É a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é redentora, Mateus 28, 19 ao 20, ou 19 e 20, não é? Capítulo 28, versículos 19 e 20, dá-nos essa ideia, nesse nível que estamos falando, é introduzir e proclamar uma nova época. Aí Paulo escreve lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz assim: assim, pois, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, maravilha! A doutrina da salvação, a condição do homem, a necessidade de arrependimento, o perdão de Deus, tenha consciência disso. A evangelização nas Escrituras, a evangelização no Antigo Testamento, Deus pregou o Evangelho a Abraão, isso é lá em Gálatas 3:8, nos dá essa ideia. Paulo fala do Evangelho da promessa aos pais. Aos pais, está referindo ao Antigo Testamento, provavelmente aos israelitas, e por que não todas as descendências do Velho Testamento? Eles não quiseram aquela rivalidade entre Abel, os descendentes de Abel, não de Sete, né? Que veio substituir Abel. Eu acho interessante, rapidinho aqui, para nós terminar essa aula já, eu acho interessante o seguinte, preste atenção. Caim, no hebraico, significa flecha. Abel significa, no hebraico, algo provisório. Mas Sete significa ponte. Ponte de quê? De ligação. Para refazer a descendência de Abel. Muito lindo, não é? Muito lindo isso aí. Bem, então vamos lá? Vamos ver mais alguma coisinha. Evangelização. A evangelização no Novo Testamento. O exemplo maior é de quem? De Cristo. Mas os apóstolos, todos os discípulos, pais da igreja, todos, até os nossos dias, sente esse desejo e se faz desse desejo um dever para evangelizar. O que mais? Características fundamentais, e já estamos encerrando essa quinta aula. Características fundamentais: amor, autoridade, serviço do corpo, deve ser serviço do corpo, né, para que a igreja. O que mais? Submissão. Depois vem conhecimento necessário. Olha, aqui é importante. É o que você está procurando. Obter um conhecimento através de um curso bíblico básico. Está iniciando. Deus abençoe. E aqui nós encerramos essa quinta aula. Deus abençoe você, abençoe toda a sua família. Fecho. Evangelize.